que vocês estão? Mais um dia, mais uma oportunidade. Glória a Deus, né? Já estou com o meu caderno aberto para as anotações que o Espírito Santo deseja instruir. Antes de vir fazer esse devocional, eu já orei antes, separei antes, estudei antes. E o Espírito Santo, ele tem liberdade aqui comigo para ministrar o que ele quiser. Por mais que eu programe, por mais que eu estude, ele tem o livre-arbítrio para falar o que quiser. De repente, entregar algo para você, você está precisando ouvir. Tudo tem que estar no controle do Senhor, né? E antes de qualquer decisão, devemos consultar o Senhor, mesmo que de repente as respostas parecem óbvias, né? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Eu quero pedir algo para você hoje. Quando nós fazemos um devocional diário, ele tem que ser diário. Não atropele as coisas, faça uma coisa por vez. O que nós meditarmos aqui hoje, no dia de hoje, permaneça somente nos dias de hoje. Você deve refletir nas coisas que foram ditas hoje e no que aprendemos hoje. Se você ficar assistindo às aulas contínuas, devocional contínuo, você não vai conseguir absorver o que precisa ser feito no dia a dia. Isso aqui é uma medicação diária. É uma medicação diária. Como assim? Você deve aprender hoje, que Deus está instruindo para o dia de hoje. Amanhã não nos pertence mais. E o dia de ontem, ele já foi. Então, nós temos somente o hoje. Nós não temos amanhã, não temos o ontem, é só o agora. Então, o que você precisa aprender e aplicar é o de hoje. Justamente por existir tanta ansiedade, as pessoas querem atropelar tudo, sendo que é dia a dia. Anote as instruções que o Espírito Santo trouxer no dia, medite nisso durante o dia e declare a palavra durante o dia, para não ficar muita coisa para você estar memorizando, para você estar pensando. Às vezes eu esqueço, tá, gente, do meu soquinho aqui ligado, viu, alto, às vezes acaba atrapalhando. Então, hoje nós vamos meditar sobre confiança em Deus. Nossa, como que é difícil, eu peno. Até hoje eu peno, eu confesso. Até hoje eu peno sobre essa questão de confiança. Porque uma mulher ou um homem que sempre aprendeu a se virar, a não ter a ajuda, né, de pessoas, ela precisa se virar, se torna uma pessoa independente, autossuficiente. E isso tudo, hoje, essa independência e essa autossuficiência, são coisas que eu luto para tirar de mim. Quando eu digo que Deus, ele tirou todas as minhas dependências, ele tirou todas as minhas dependências para me ensinar, não para me castigar ou algo do tipo, mas para me ensinar que a única fonte que eu devo buscar ajuda antes de qualquer coisa é o Senhor. Eu comecei a sentir um peso aqui, espiritual. E eu sofro muita batalha, viu, gente? Até mesmo por ensinar
vocês, tá? Então a vida precisa estar no altar. Senão você já viu, né? O bicho pega. Vamos lá. Confiança. Como que nós confiamos em algo que nós não vemos? Talvez nem sentimos. Tem pessoas que não sentem, tem pessoas que não veem, tem pessoas que não sabem nem sequer o que é. Acha que Deus está lá no céu, não que ele não esteja, não é isso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria, né? E aí, o que eu quero que vocês aprendam sobre confiança, né? Porque para você confiar, você precisa ter fé, né? Para você ter fé, você precisa ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. Se você não tem fé, você não consegue confiar. O Espírito Santo está trazendo a revelação agora, tá? Agora, nesse momento. Eu vou até anotar aqui, ó, porque minha memória é fraca. Eu preciso ouvir a palavra para ter fé. E eu preciso de fé para confiar. E para confiar, eu preciso, essa é a mais difícil, entregar. Entregar o quê? O controle. Não queira controlar tudo. O controle. Lembra da soberania de Deus? Que a soberania é que Deus tem 100% do controle de tudo. Então nós devemos entregar o controle de tudo para Deus e aguardar a provisão dele. Isso é confiar. Como que eu vou dar um exemplo prático disso para vocês? Mas antes de qualquer coisa, o versículo base onde a gente vai estudar sobre isso, ele está no livro de Provérbios 3, versículos 5 e 6, onde diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A confiança, ela é fundamental na sua caminhada com Deus. Ela é indispensável. Como assim, ó? Como que eu vou dar um exemplo prático para você de confiança? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação aqui aos filhos, né? Eu me lembro de uma vez que o Benjamin, o meu filho, estava na escola e aí ele estava conversando com um coleguinha e aí o coleguinha questionou ele: mas não sei se isso é verdade. Eu achei muito bonitinho. Ele falou assim: a minha mãe disse. A minha mãe disse. Tipo assim, a minha mãe falou, tá falado. A minha mãe falou, é verdade. Pode confiar. Quando Deus te pede para você entregar algo para Ele, se Deus pedisse para você entregar o seu filho para Ele, quantos seriam capazes de entregar o filho? Quantos seriam capazes de entregar, por exemplo, se Deus pedisse
24 horas do seu tempo. Ó, eu quero 24 horas do seu tempo no dia de hoje. Você conseguiria entregar? Eu quero todo o fruto do seu trabalho. Você entregaria? Porque para você entregar, você precisa confiar que ele vai prover de novo, certo? Isso é confiança. Confiar que mesmo que Deus te peça algo, ele irá te entregar. Quando Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício, onde já se viu, Deus prometeu um filho. Aí depois de 100 anos, não me recordo agora se era 100 anos ou aproximadamente 100 anos, que demorou para acontecer, né? Ele recebeu o filho, Deus entregou o filho para ele. E aí depois que nasce, Deus pede o filho como sacrifício. Olha aqui, olha, eu quero que vocês se atentem a algo. Naquela época, Deus falava pessoalmente. Não existia o Espírito Santo, não existia naquela época, eu tô falando daquela época, tá? O Espírito Santo sempre existiu. Eu tô falando que antes de Jesus vir, Deus se comunicava pessoalmente. Não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo na terra. No Antigo Testamento, Deus falava pessoalmente com o teu povo, com voz de trovão, às vezes com voz audível, com colunas de fogo, com nuvens que fazia a sombra para acompanhar o povo no deserto. E aí, Deus pediu o Isaac em sacrifício. Abraão, mais do que imediatamente, obedeceu ao Senhor. Eu fico imaginando, agora falando em questões de sensações e emoções na nossa mente, no nosso corpo, tipo assim, Deus te dá algo que você sempre quis, que sempre foi seu sonho. Imagina a alegria de receber do Senhor algo que você sempre sonhou. Aí daqui a pouco Deus fala assim, me entrega o seu Isaac, me entrega o que eu te dei. Imagina como não ficaria um coração. Eu quero que vocês pensem, se vocês que são pais ou mãe, às vezes ainda está esperando no Senhor para ter um filho. Imagina o turbilhão de sentimentos aqui dentro. Tipo, como que o Senhor quer que eu entregue o meu filho, o meu único filho, o filho que o Senhor me prometeu para o Senhor? Imagina as sensações dentro de Abraão, ou dentro de você, se Deus te pedisse seu filho. Abraão, ele levou o seu filho para o sacrifício. Ele teve coragem. Confesso que ele foi corajoso e confesso que talvez eu não teria essa disposição que ele teve em sacrificar. Não que hoje Deus não recebe mais esse tipo de sacrifício, tá? De sangue. O maior sacrifício que podemos oferecer a Deus é a nossa obediência. Porque para pensar, se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, imagine naquela época que ainda o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Era só a voz de Deus. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é fogo consumidor. Adão e Eva precisou pecar uma vez só para ser expulso do jardim. Olha só que poderoso isso. Quantas vezes nós pecamos no dia de hoje e nós somos perdoados por conta da
longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando Abraão levou o seu filho e deitou ele sobre a pedra para sacrificar o menino, e Isaac perguntou para o pai: pai, onde está o cordeiro? Onde está não me recordo agora se era o cordeiro, onde está agora o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro. Quando Abraão levantou as suas mãos para sacrificar, Deus disse: não toque no menino. E apareceu o cordeiro para ser sacrificado, puro, sem mancha, sem mácula. O que nós entendemos como sacrifício sobre confiar que Deus irá prover o cordeiro, confiar que Deus irá prover o sustento, confiar que Deus irá providenciar o trabalho, confiar que Deus vai enviar os clientes, confiar que você vai acordar amanhã, confiar que Deus vai te guardar, confiar que Deus vai te restaurar, confiar que Deus vai operar o milagre, confiar que Deus vai te direcionar para todas as coisas, confiar que Deus irá vir te buscar quando você morrer. Níveis de confiança. Eu posso dizer por mim mesma, em relação a situações financeiras. Eu nunca sei se eu vou ter salário, se eu vou ter dinheiro para comprar alimentos, se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas despesas. Nunca sei. Eu cheguei a um ponto tão grande que não tem como controlar tudo, sabe? Então, eu como filha, eu me posicionei como filha, e Deus como meu pai, como meu provedor, como o meu provedor de tudo que eu preciso. Então, tudo que eu preciso, primeira coisa, eu coloco meu joelho no chão e peço para quem? Para o meu pai, no secreto. Pai, eu preciso disso. Pai, o Senhor pode me ajudar com isso? Ele quer um relacionamento, ele quer que você o convide até mesmo para ir no mercado. Senhor, vem comigo fazer compra. Ele quer participar de todas as suas coisas. Você precisa desenvolver o hábito de consultar o Senhor, mesmo que pareça óbvio as perguntas. Para uma nós vamos para uma aplicação prática. Como que nós iremos colocar isso em prática na nossa vida, no dia a dia, sobre confiança? Como que podemos, como que eu vou falar, confiar realmente a Deus? Veja bem, como que nós vamos praticar isso? Todo mundo tem planos, projetos, sonhos. Por mais que o homem faça seus planos, a resposta ela sempre vem do Senhor. Então, nós devemos entregar os nossos planos a Deus. Tudo. Senhor, eu quero fazer isso, isso e isso. O que o Senhor me diz? É a sua vontade perfeita ou a sua vontade permissiva? Senhor, eu quero fazer uma viagem com os meus filhos nessa data, um exemplo. Posso? Estou liberada? É consultar o Pai e confiar. Kelly, eu não sei ouvir a Deus.
Eu não sei ouvir a Deus, eu não sei como que eu vou saber se Deus respondeu, se não respondeu. Através dos sinais. Por isso que você precisa aprender a desenvolver um relacionamento com Ele no secreto. Estudar a palavra, entender as figuras, como que Deus fala através das parábolas. Deus, ele só fala através das parábolas para que os hipócritas, os fariseus não entendam. Só vai entender quem é espiritual, quem desenvolve o relacionamento com o Senhor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, sabe reconhecer. Se você não sabe reconhecer a voz de Deus, você precisa o quê? De mais intimidade, desenvolver esse relacionamento para entender as formas como Deus fala. Olha que coisa importante que Deus me lembrou aqui agora, ó. O que você não dá atenção não traz revelação. Eu tô anotando para mim não esquecer. O que você não dá atenção não traz revelação. Por mais que Deus esteja falando com você, tem uma forma que você vai compreender melhor. Comigo, Deus fala muito em sonho, então eu dou muito mais atenção aos sonhos que Deus me traz. E eu também dou muita atenção à palavra, quando a palavra é pregada e existe a revelação por trás da palavra. Essas são as duas formas que me prende a atenção. Você que está aí do outro lado tem a sua forma de Deus captar a sua atenção. Por exemplo, Moisés, ele foi atraído pela sarça, pelo fogo, o fogo que não queimava. Aquilo chamou a atenção dele. E através disso, Deus se revelou a ele, trouxe a revelação. Às vezes, durante o dia a dia, você está tão ocupada que Deus está falando com você e você não está dando atenção. Então, aquilo que eu não dou atenção não traz revelação. Por isso que Deus não se revela. Por quê? Porque você não está dando atenção aos sinais que Deus está mostrando para você. Então, tem uma forma que você compreende melhor. Às vezes, você compreende melhor, te chama a atenção através do louvor, às vezes através da pregação, às vezes através de alguma frase, às vezes através do sonho, às vezes através da oração, ou alguém evangelizando na rua, alguém fala algo. Tem algo que você costuma dar mais atenção. E quando você dá mais atenção nisso, é como a forma Deus vai falar com você, com mais frequência. Por quê? Porque é algo que você dá atenção. Então, o que você dá atenção traz revelação para você. Revelações profundas, entendeu? Então, para uma reflexão profunda aqui junto com você. O que é confiar em Deus de todo o seu coração? De todo o seu entendimento? Como será que é isso? Como que é confiar em Deus de todo o coração? Como que é? Como que é? Tô procurando na Bíblia, tá? Tudo eu vou na Bíblia. Vai na Bíblia. Não se estribes ao seu próprio entendimento. Ó, lembre-se da renovação da mente. Às vezes o que eu estou pensando não é o que está escrito, o que deixou escrito na Bíblia para mim incentivar. O que é confiar? Vamos lá. Entregar os nossos planos. Tipo assim, esqueça a nossa compreensão humana. Esqueça o que a gente sabe. Nós entregamos para Ele. Haja com fé. Agir com fé não é você ficar parado, na verdade.
É você o quê? Agir com esforço. Com esforço. Plantando o quê? Boas sementes. Seja honesto. Mantenha a perspectiva. Entenda que os desafios são oportunidades de Deus para moldar você. Não fracassos. E Ele cuida de você diariamente. Foco na verdade. Ancore-se na verdade e fidelidade de Deus com um amor incondicional. Incondicional. Então, confiar em Deus de todo o nosso coração é entregar tudo. Nossos planos, desejos, seja lá o que for que a gente vai fazer, certo? Então eu oro para que o Senhor o ajude e te guie completamente, no nome de Jesus. Qual que é o nosso desafio de hoje? Nosso desafio de hoje desafio para você, isso realmente é um desafio, é orar antes de tomar qualquer decisão. Não decida nada sem antes orar, sem antes perguntar para Deus. Kelly, mas tá, eu oro, mas como que eu vou saber se Deus respondeu? Fica atento aos sinais. Durante o dia, Ele vai usar uma pessoa, vai usar uma frase, vai usar algo de forma visual. Entende? Você precisa estar atento aos sinais. Porque quando você faz a oração, a sua mente está ligada. Está ligada, procurando o quê? As respostas. Procurando o quê? As respostas. As respostas. As respostas. Amém? Que o Senhor, no dia de hoje, Ele te sustente. Traga para você o entendimento que você precisa. O que você precisa confiar mais ao Senhor. Entregue seus planos, seus caminhos, entregue seus desejos. Entregue tudo, entregue tudo. O seu Pai que está no céu, que está aqui entre 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele disse que estaria. Ele está aqui com você para te guiar e te direcionar pelo melhor caminho. Deus tem informações que nós não temos. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.